boy! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certo. Hoje chegou o dia que eu vou falar sobre Verity da Colleen Hoover. Eu fiquei desesperada porque todo mundo tava lendo Verity e eu não tava lendo Verity. Eu fiquei, gente, espera, alguém me espera, pelo amor de Deus, eu preciso ler Verity também. Vocês sabem que eu amo Colleen Hoover. Posso ser que esse vídeo tenha spoilers, então já estou avisando pra vocês, porque depois vocês ficam, mas teve spoiler. Mas aí eu coloco no título que tem spoiler, mas mesmo assim vocês reclamam do spoiler. Então, talvez tenha spoiler. Diante de tudo que estava acontecendo, de todo o booktube falando sobre o Verity, sobre o livro novo da Colleen Hoover, eu falei, gente, esse livro ele deve ser, assim, sensacional. Não que ele não seja sensacional, porque ele é. Mas, assim, quando estavam falando que o plot final desse livro, eu falei, meu Deus, que plot sensacional vai ser esse? Não que não tenha sido, o final é surpreendente demais, né? Você fica com a pulguinha atrás da orelha, você fica com a pulguinha atrás da orelha. Porém, eu imaginei um plot que na minha cabeça seria mais legal. Não sei, na minha cabeça, eu vou contar pra vocês, então se vocês já leram Verity, aí vocês falam pra mim se vocês achavam que esse meu spoiler, que esse meu plot seria legal, ou se vocês acham que nada a ver. Foi muito bom ler algo assim da Colleen, né? Um thriller psicológico, gostei bastante. Tem futuro, amiga, então faça mais, tá, Colleen? Você tem... Essa mulher é sensacional, né? Já falei que ela seria a autora que escreveria a história da minha vida. Alguém falou assim, Gabs, que autor você contrataria se você tivesse dinheiro pra escrever sobre a sua vida? Essa mulher seria Colleen Hoover. Quando eu vi o título, eu não imaginei que Verity era o nome da protagonista, né? Eu fiquei tipo, o que é Verity? O que é Verity? Né? O que é Verity? E aí depois eu vi que era o nome da autora aqui dos livros, né? Então vamos lá. Aqui no livro a gente vai conhecer a Lowen. Ela é escritora também, só que não tá dando muito certo não os livros dela. E então ela vai ter uma reunião com uma empresa que quer fazer uma proposta aí bem legal pra ela, só que durante ela tá indo pra essa reunião, ela acaba lidando com uma coisa assim, uma tragédia que acontece no meio do caminho, e ela vai acabar se deparando com o Jeremy, que é o marido da Verity, e que na verdade essa reunião seria com ele, porém ela não sabe, né, porque ela não sabe nem quem é ele. E aí, diante de tudo que acontece, o Jeremy, ele vai prestar socorro pra Lowen, e ele fala, né, assim, você precisa de ajuda, que ela fala, não, tô atrasada, eu tenho que ir pra uma entrevista, vai acontecer uma coisa. Ele falou assim, eu também, eu tenho que fazer uma entrevista e tudo mais, e eles começam a se questionar. Quando ela sai, e aí os dois acabam se encontrando no mesmo lugar, e aí ela fala, não, mas espera aí, eu vou nesse mesmo lugar, eu também, você também vai. Ele falou assim, vou. E chega lá, ela descobre que é ele que é a parte interessada, junto com a Verity, que é a mulher dele, que acabou acontecendo um acidente com ela, e a Verity, ela está de cadeira de rodas, né, ela acabou ficando tetraplégica, então ela perdeu os sentidos. E então alguém precisa continuar essa série que faz muito sucesso da Verity e que as pessoas estão pedindo muito. E diante de todos os autores, eles encontraram, né, os livros da Lowen. E aí falou que ela tinha muito futuro e que a escrita dela era muito similar da Verity. Então que seria muito legal se ela conseguisse ir lá, né, e fizesse isso, né, que ela conseguisse dar continuidade à série de livros da Verity. No começo ela fica meio assim, fala, acho que não sei o que, mas diante de tudo ela acabam convencendo ela, e ela fala, ok, então eu vou dar continuidade, tudo porque a grana é boa, preciso de dinheiro, todos nós. E aí ela vai até lá. Só que tem um negócio, né? Ela tem que ficar tipo num confinamento. Ela vai ter que viver durante esse tempo de escrita na casa do casal, do Jeremy e da Verity. Então ela vai ter que ficar lá por um tempo. Só que coisas estranhas começam a acontecer. Na verdade, ela vai começar a vasculhar, vai começar a ler os livros da Verity pra tentar pegar a escrita dela, pra se familiarizar com os personagens, com a ambientação das histórias e tudo mais. E então, por mais que ela já tenha lido os livros, ela tem que fazer essa recapitulação, né, de tudo que tá acontecendo, porque ela precisa passar aquilo, né? Ela tem que ser a Verity, tem que ser a escrita da autora, né, na verdade. Então, a Lowen, ela começa a trabalhar nisso, então ela fica muito tempo trancada no escritório, lendo os livros, só que ela vai se deparar com uma coisa, assim, um pouco sombria, digamos assim, uma escrita meio sombria da Verity, uma coisa que talvez ela gostaria de nunca ter visto. Isso deixa ela muito sombria, isso deixa ela muito preocupada com o futuro dela dentro da casa, na verdade, e se de repente algo de muito estranho pode
tá acontecendo ali dentro, ou pode ter acontecido uma coisa muito ruim, pode ter acontecido no meio de tudo isso, de muitas tragédias, diante do acidente da Verity e do que aconteceu com as filhas do casal. Diante desse livro, dessas anotações que ela acaba encontrando da Verity, ela começa a ficar muito assustada. Cada vez mais, quando ela encontra todas essas anotações da Verity, ela começa a ficar muito mais assustada e fica desesperada, falando: meu Deus, eu preciso sair desse lugar, o que que tá acontecendo? Senhor, Deus me ajuda. Eu lendo essas partes do que tinha acontecido, esse livro, né, dessas anotações que ela achou da Verity, eu falei: meu Deus, será que é isso mesmo? E aí eu já comecei a ficar com aquela minha pulga atrás da orelha, entendeu? Comecei a ficar com a pulguinha atrás da orelha, falei: será? Algo de errado não tá certo. E ela começa a ver a Verity em lugares, né? Como eu falei pra vocês, a Verity, ela só fica deitada, então ela não tem muita consciência do que ela tá fazendo, ela depende do marido e dessas empregadas pra poder fazer as coisas, então, e do filho, né, pra poder fazer as coisas. Então ela começa a ver a Verity, porque a Lowen, ela vai acabar se aproximando demais do Jeremy, se é que vocês me entendem, né? Então, em alguns momentos que eles estão juntos, ela acaba vendo a Verity. E aí ele fala, tipo assim, ela tá vendo a Verity assim no pé da escada, ou tá vendo a Verity na porta. E aí o Jeremy fala: não, você tá ficando louca já, porque assim, a Verity não tem como, ela não consegue levantar, então assim, não tem como você ver ela, né? E então ela fica: não, era a Verity, era a Verity, era a Verity. E até aí tudo bem. Só que aí coisas estranhas vão começar a acontecer dentro da casa. Ela percebe que o filho deles começa a falar com a mãe. E aí ela fala assim: mas a Verity, ela tá impossibilitada. Como é que essa criança tá falando com quem? O que que tá acontecendo? E diante dessas anotações, eu não vou falar quais são as anotações, porque aí vai ser muito spoiler, entendeu? Como eu falei, pode ter spoilers desse vídeo. Será que esse acidente foi forjado? Será que não? Meu Deus, o que realmente aconteceu por conta das anotações que ela tá lendo da Verity? Então, agora vai ser spoiler, tá, gente? Agora vai ser spoiler, porque eu vou falar sobre o final do livro. Depois de todo esse envolvimento da Lowen com o Jeremy, a Lowen, ela tá confiante de que a Verity é a coisa ruim, que a Verity é quem causou todo o mal pra família e que ela tá fingindo, não tá fazendo nada disso não. Presta atenção na Verity, que a Verity tá aqui só de olho na gente. Ela mostra essas anotações pro Jeremy, e o Jeremy e ela acabam fazendo uma coisa com a Verity. Porque no meio de tudo isso, eu falei: alguma coisa vai acontecer, porque eu ainda não estou confiante dessa história, né? Então na minha cabeça já tava manipulando, gente, pra história aqui, eu já tava aqui, ó, no final do livro, já tava como? Eu já tinha feito o final do livro, entendeu? Falei: o quê? Eu vou me antecipar a Colleen Hoover, eu vou fazer esse livro acontecer. Foi basicamente isso, e foi basicamente isso que aconteceu. No final do livro, spoiler, tá? Se você não parou naquela hora que eu falei pra vocês parar do spoiler, agora vai ter spoiler real. No final do livro, então, antes de ir embora na casa, ela encontra algumas anotações da Verity, na verdade, que a Verity, ela tava querendo fugir da casa junto com a criança, tinha descoberto as coisas ruins que ela tinha feito e que ele foi lá e manipulou o acidente dela, fazendo com que ela tivesse sofrido aquele acidente, mas não, que foi ele que causou aquele acidente e que ele sabia de tudo, do que ela tinha feito de mal com as crianças e tudo mais. Porém, no começo, ela fala que ela contando a trajetória, a como eles se conheceram, ela conta que ela teve uma amiga dela deu uma ideia pra ela de escrita, dela escrever como se uma coisa tivesse, como se aquilo tivesse realmente acontecido por parte dela. Então nesse momento eu falei: acho que algo vai acontecer aí, vai ter essa reviravolta que eu tô querendo. Então no final a gente fica naquele questionamento: qual a verdade? Que a Verity claramente ela era uma manipuladora, meio psicopata, né? Isso ficou meio claro pra gente no livro. Então, qual a verdade que ela tava manipulando, né? A verdade em que ele poderia ter causado o acidente, a verdade que ela fez todo mal pra criança, a verdade que ela só escreveu aquilo tudo e que infelizmente aconteceu algumas coisas ruins e que infelizmente aconteceu com a criança, realmente ela não foi culpada. Então ficou esse final, né, em aberto pra gente pensar em qual manipulação ela tava fazendo. Se ela tava fazendo com nós, leitores, com as pessoas, com os personagens do livro, e qual foi essa manipulação. Ao meu ver, eu achei que seria assim. Olha o que eu imaginei, porque eu falei assim: já que vai ser um plot pá, vai ser um plot pá. Então eu imaginei assim, que como ela tava esse negócio entre manipulação
e que ela tava escrevendo coisas que não foi daquela forma que talvez tenha acontecido, eu falei, mano, seria perfeito se ele fosse o psicopata, entendeu? Por exemplo, porque nas anotações dela, ela escrevesse de uma forma que foi ela, mas é que ela descobriu toda a verdade e sabia que era ele. Só que ela se colocou no lugar pra poder fazer a história acontecer, pra poder vender aquela história. E aí eu fiquei pensando, imagina se na hora que ela lesse aquelas cartas, né, que a Verity deixou, que até então ela acreditou que ela ia conseguir fugir daquela casa junto com a criança, eu pensei, meu, e se de repente, na hora que ela tá lendo aquela carta, ela percebe que ele que é o manipulador, que ele que é o louco, e que ele que fez tudo de ruim com as crianças, que quase matou a Verity, e que realmente matou a Verity, e que ela fez ele matar a Verity, sendo que a Verity era só uma vítima dele. Eu falei, mano, se for esse final, vai ser perfeição, mas infelizmente não foi, e que na hora que ela lesse aquela carta, ela percebesse que ela fez uma maior besteira na vida dela, tanto porque ela, a Loen, ficou grávida, né, dele depois, e ela percebesse que, ela olhando assim pra ele, percebendo que, meu Deus, eu fiz ele fazer isso com a Verity, mas ele que é o psicopata da situação, ele que é o louco do rolê. Eu imaginei esse final. E aí eu falei, mano, se fosse esse final, eu acho que seria muito mais perfeito. Porque ia ser um plot twist na nossa cara. Porque até o presente momento a gente já tá acreditando que a Verity era louca, que a Verity era psicopata e tudo mais. Que talvez ela seja mesmo, né? Pelo que a Colleen mostrou aqui pra gente, né? Que ela é uma manipuladora e tudo mais. Só não sabia qual verdade que ela está sendo manipulada. Mas pra mim, eu achei que seria muito plot twist mesmo se no final ela desse essa reviravolta e que ele que fosse o psicopata real, sabe? Que fizesse todas essas coisas com a Verity, com as crianças e a Loen percebendo tudo o que ele iria possivelmente fazer com ela, já que ele fez com a Verity, sabe? Não sei, eu imaginei esse final e achei que seria muito legal. Mas não sei, me contem o que vocês acham, se vocês acham que esse final meu ia ser legal, ou se vocês acham que não tem nada a ver e eu tô surtando, pode ser. Não que desmerecendo o final do livro, mas como tava todo mundo falando desse plot twist do final, eu achei que seria isso. E pra mim, eu achei que seria muito sensacional se no final a gente descobrisse que ele que era o psicopata do rolê, que ele que era o psicopata e que a Loen era mais uma vítima dele. Sei lá, eu achei que seria isso. Me falem aí o que vocês acharam desse livro, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. É isso. É isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fui meia louca, fui um pouco além fui um pouco além do livro, mas eu só queria deixar aqui minhas impressões e o que eu gostaria que tivesse acontecido no final desse livro. Se vocês gostarem desse vídeo, não deixe de dar um like pra mim, que me ajuda muito neste canal. Me sigam lá no Instagram pra saber quais serão os próximos vídeos que irão acontecer aqui neste canal. Florescem meu caos. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!